Bíblia, nós vimos, é um manual catequético que quer nos ensinar qual é, de fato, a ação de Deus sobre o homem e qual deve ser a resposta do homem em relação à iniciativa e ao plano que Deus tem sobre ele. O homem, como já acabamos de lembrar, é o segundo protagonista desta história que a Bíblia vai nos apresentar e que nos revela, de fato, qual é a teologia que nós devemos assimilar para compreender a ação de Deus e a responsabilidade que o homem tem em relação ao seu Criador. O homem, na criação, aparece no sexto dia, com as palavras grandiosas do autor do primeiro capítulo da Sagrada Escritura, do Gênesis. No sexto dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A natureza e as prerrogativas desta criatura se encontram no segundo capítulo, que mostra o homem dentro de todos os seres animados com uma prerrogativa toda peculiar, qual é aquela da sua capacidade de compreensão em relação ao Criador de toda a criação. Esta sua capacidade permite, por parte de Deus, chamar o homem a uma responsabilidade que criará as condições do seu desenvolvimento. A responsabilidade do homem é lá significada claramente pela árvore da ciência do bem e do mal. Se o homem viver obediente ao seu Criador, observando os seus mandamentos, então ele conhecerá um desenvolvimento porque poderá continuamente nutrir-se com os frutos da árvore da vida que está no centro do paraíso. Isto, porém, não acontece. Vemos, através da narrativa do terceiro capítulo, que o homem se rebela ao seu Criador. E o autor deste terceiro capítulo nos mostra toda esta situação através de uma alegoria que quer apresentar qual foi de fato a história de Israel, que, embora privilegiado por Deus por uma aliança, embora enriquecido com uma pátria, uma terra, embora tivesse recebido de Deus uma lei que poderia desenvolvê-lo na sua condição de filho de Deus, eis que conhece de fato a rebelião que o leva a uma condição de despojamento, a uma condição de castigo, a uma condição, portanto, de afastamento do seu Deus, que o leva sempre mais a uma condição de degeneração. Esta história, no prefácio da Bíblia, que são os primeiros 11 capítulos, está traçada através das duas genealogias. A genealogia de Caim, que é a história do homem pecador, e a genealogia da descendência, que é a história da promessa que Deus faz diante da rebeldia do homem.
Ali Deus, em lugar de punir o homem, destruí-lo, eis que se revela, pelo contrário, misericordioso e anuncia um Salvador que terá origem dentro da própria estirpe da humanidade. Este Salvador é tipificado no prefácio da Bíblia com a figura de Noé, que é o homem justo que encontra graça diante dos olhos de Deus e que estabelece com Deus uma aliança definitiva, tornando-se dessa forma o ancestral de toda uma humanidade que abrangerá todos os povos da terra. Deus começa a construir esta descendência a partir do capítulo 12 do Gênesis, com a narrativa das origens do povo de Israel. Lá está, portanto, a figura de Abraão, que depois é associada à figura de Isaac e à figura de Jacó. Muitos séculos estão resumidos através destas poucas páginas da Sagrada Escritura e através destas figuras que estão relacionadas entre si e nos narram a origem do povo do qual depois nascerá exatamente o Salvador prometido. A história de Israel praticamente volta a repetir aquilo que nós já consideramos no prefácio da Bíblia. Uma rebeldia que se mostra profundamente degeneradora, particularmente quando nós notamos que há uma divisão entre o povo do sul, o povo da Judéia, do povo do norte, que é constituído de 10 tribos, incentivadas pelos próprios governantes a praticar a idolatria do bezerro como se ele tivesse sido o verdadeiro libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Esta condição de perversão, de idolatria, de degeneração, de injustiça, leva Israel aos castigos da deportação. O norte, por causa dos assírios, o sul, por causa dos babilonenses. A purificação, devido aos sofrimentos do exílio, leva o povo da Judéia, quando da sua volta, a viver intensamente agora a sua fé. E isto provoca um desenvolvimento grande desta religião judaica, que conhece até uma rica literatura de livros históricos, de livros didáticos sapienciais, de livros eminentemente sapienciais, que são os Provérbios e o livro da sabedoria. Esta religião judaica, todavia, conhece uma corrupção ao longo dos séculos e provoca uma religião de tradição que o próprio Jesus classifica como religião de tradição humana. Portanto, uma religião que ele taxa como hipócrita. E, de fato, nós vemos como a vivência religiosa do povo judaico chega a desconhecer a pessoa de Jesus, o Cristo anunciado pelas Escrituras,
e no seu ódio a este homem de linha profética, levá-lo até a própria morte. Mas ali nós vemos que o homem Cristo Jesus, exatamente porque de condição divina, se torna a pedra angular deste novo povo, do qual, como nós já lembramos, Noé tinha sido a figura. E assim, agora nós temos a igreja que vive a história da humanidade. Ela certamente irá conhecer todos os defeitos da religião qual foi traçado pela história de Israel, mas desta vez tendo em si uma segurança na própria condição divina do seu fundador.